Você já leu alguma história na Bíblia e sentiu um desconforto tão grande que quase quis parar no meio? Aquela sensação de isso não devia estar aqui? Ou talvez isso é pesado demais para mim? Pois é, existe uma história no Antigo Testamento que poucas pessoas têm coragem de encarar de frente e quando encaram, nunca mais esquecem. E hoje eu preciso te contar essa história, mas já vou te avisando, ela não é fácil, não é bonita, não é inspiradora no sentido tradicional. Pelo contrário, ela é sombria e perturbadora e profundamente reveladora sobre o coração humano quando se afasta de Deus. Essa história está nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes e apesar de tudo que acontece nela, existe algo ali que pode transformar completamente a forma como você enxerga as suas decisões, sua fé e até o mundo ao seu redor. Então fica comigo até o final, porque o que começa como um relato chocante termina como um alerta que pode mudar a sua vida. Agora, antes da gente continuar, já aproveita nesse momento, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque sempre tem conteúdo como esse, que não só informa, mas mexe com a gente por dentro. Agora sim, vamos entrar nessa história. Tudo começa com uma frase simples, mas extremamente poderosa. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Parece só um detalhe, né? Mas essa frase é a chave para entender tudo o que vai acontecer. Naquela época, cada pessoa fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Não havia liderança firme, não havia ordem e, principalmente, não havia compromisso real com Deus. É nesse cenário que aparece um homem da tribo de Levi. Ele tinha uma concubina, uma espécie de companheira, que em determinado momento decide voltar para a casa do pai em Belém de Judá. Depois de alguns meses, esse homem resolve ir atrás dela, talvez arrependido, talvez querendo restaurar o relacionamento. Quando chega lá, é muito bem recebido pelo sogro. Durante dias, ele é tratado com hospitalidade, comida, descanso, conversa, tudo parecia tranquilo. Mas chega um momento em que ele decide ir embora. Mesmo com a insistência do sogro para que ficasse mais um pouco, ele parte, acompanhado da mulher e de um servo. E é aí que as coisas começam a tomar um rumo estranho. Durante a viagem, eles passam perto de uma cidade estrangeira, mas o homem decide não parar ali. Ele prefere seguir até Gibeá, uma cidade do próprio povo de Israel. Afinal, entre irmãos, ele acreditava que seria mais seguro. Mas quando eles chegam, ninguém os recebe. Ninguém oferece abrigo. Ninguém demonstra hospitalidade. Eles ficam ali na praça esperando, até que um senhor idoso aparece e os convida para ficarem sua casa. Até aqui ainda parece uma história comum, mas é dentro dessa casa que tudo desmorona. Durante a noite, homens da cidade cercam a casa. Pessoas violentas com intenções perversas. Eles exigem que o visitante seja entregue a eles. E o que acontece em seguida é uma das coisas mais difíceis de entender em toda a Bíblia. Um anfitrião, tentando proteger o seu convidado, oferece a própria filha e também a mulher daquele homem. Sim, ele coloca a vida dessas duas mulheres como se valessem menos. E, infelizmente, a situação sai completamente do controle. A mulher é forçada a sair e sofre uma violência brutal durante toda a noite. Ao amanhecer, ela consegue voltar até a porta da casa, mas já está sem vida. Quando o homem a encontra, o que ele faz em seguida choca ainda mais. Ele leva o corpo dela para casa, corta em pedaços e envia para as tribos de Israel com um chamado por justiça. Quando a notícia se espalha, o povo entra em choque. Eles nunca tinham visto algo terrível. E é aqui que a gente precisa parar um pouco, respirar e refletir. Porque antes de continuar a história, existem lições aqui que a gente não pode ignorar. A primeira é simples, mas extremamente profunda.
Quando não existe responsabilidade, o ser humano se perde. Aquela frase do início, Israel não tinha rei, explica muito. Sem liderança, sem ordem, sem temor, as pessoas começaram a agir apenas pelo próprio desejo. Isso não é algo distante da nossa realidade. Quando alguém acredita que não vai prestar contas, que não haverá consequência, o limite desaparece. Mas existe algo que a gente não pode esquecer, mesmo quando ninguém vê. Deus está olhando. A segunda lição é ainda mais dolorosa. Quando deixamos de enxergar o valor do outro, abrimos espaço para a maldade. Aquela mulher, a filha daquele homem, foram tratadas como descartáveis. E isso começa muito antes da violência. Começa quando o coração perde a capacidade de reconhecer que todo ser humano tem valor, que todo ser humano carrega a imagem de Deus. Quando esse olhar se perde, o resto desmorona. E a terceira lição talvez seja a mais assustadora. Ninguém se torna capaz de algo terrível de um dia para o outro. O povo de Israel não chegou naquele ponto de repente. Foi afastamento lento, pequenas decisões, pequenos desvios, até que, quando perceberam, já estavam muito longe de Deus. E isso serve como um alerta direto para mim e para você, porque ninguém acorda um dia pensando, hoje vou destruir minha vida. Mas quando a gente se afasta, passo a passo, isso se torna possível. Agora, a história continua. Indignados, os israelitas se unem. Um exército enorme é formado, centenas de milhares de homens. Eles exigem que a tribo de Benjamim entregue os culpados, mas eles se recusam. E isso leva a uma guerra. Nos primeiros dias, os israelitas sofrem perdas enormes. E a vitória vira tragédia, porque a tribo de Benjamim é quase exterminada. Homens, mulheres, crianças, quase todos morrem. Restam apenas 600 homens. E então o povo percebe o que fez. Eles não queriam destruir uma tribo inteira, mas foi exatamente isso que aconteceu. E agora surge um novo problema. Como reconstruir essa tribo se não há mulheres suficientes? E aqui entra a quarta lição. Decisões impulsivas geram consequências que você não controla. Em meio à emoção, eles tinham feito um juramento. Não dariam suas filhas aos benjamitas. E agora estavam presos à própria decisão. O que faz? Tomam decisões ainda piores. Atacam a cidade de Jabes de Gileade, a cidade que não tinham se unido a eles contra Benjamim, e durante a batalha 400 homens foram mortos e as suas esposas foram dadas aos benjamitas. Acontece que a tribo de Benjamim tinha 600 homens sem esposas e por isso ainda faltavam 200 mulheres. E aí eles tiveram que tomar uma outra decisão muito ruim, o juramento das 11 tribos que dizia que eles não poderiam dar as suas filhas em casamento aos benjamitas, mas não falava nada sobre sequestrá-la. Então eles aconselharam os benjamitas a raptar mulheres de suas tribos que não eram casadas durante um festival anual em Siló. Essas mulheres eram as que dançavam nos vinhedos durante as celebrações. Esse conselho foi dado para que 200 benjamitas pudessem reconstruir suas famílias sem que outras tribos quebrassem o seu juramento, e assim foi feito. Matam pessoas inocentes. Percebe o ciclo? Um erro levando a outro erro, um abismo levando a outro abismo, uma decisão ruim gerando consequências ainda piores. E isso continua até que a situação foge completamente de controle. Mas mesmo depois de tudo isso, a história segue. Os benjamitas sobrevivem, reconstroem suas famílias, a tribo continua existindo, mas e as marcas? As marcas ficam. E talvez seja essa a última e mais importante lição. Deus pode perdoar, mas as consequências permanecem. Sim, Deus é misericordioso. Sim, Ele restaura, mas isso não significa que tudo volta a ser como antes. As escolhas deixam cicatrizes na gente e nas pessoas ao nosso redor. Por isso, a melhor decisão não é tentar
consertar depois, é evitar o erro agora, é permanecer perto de Deus, é cuidar das suas decisões hoje para não viver as consequências amanhã. E se existe algo que você precisa guardar nesse vídeo, é isso. Você pode escolher o que faz, mas não pode escolher o que vem depois. Então, escolha sempre o bem, sempre fazer o bem, seguir a paz com todo. Escolha com sabedoria. Peça sabedoria ao Senhor e com certeza você sairá vencedor. Não esqueça, sempre escolha Deus. Graça e paz. Obrigada por assistir até agora. Ative as notificações, se inscreva no canal, compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E a reflexão deste conteúdo é: nunca se afaste do Senhor, porque quando nos afastamos de Deus, só fazemos coisas erradas. Eu sou Leila Cristina, serva do Senhor, que Ele retirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz.